você jogar uma aposta e ganhar. A chance de você perder é muito grande, da gente perder, né? A gente que não é apostador. Certo, tudo bom. Então, por esse motivo que eu falo, 5%, que é mais ou menos o que a gente ganha numa ação intermediária. Tá bom. Aplicando intermediariamente ali, nem no de baixo risco, Você nem falou de grande 5%. risco. Aham. Aqui já falou 5. 10. No nosso caso era 10. É 10. 10 seria certo. Mas Na verdade é 5. 2.500 seria. Não, é 5, mas eu já joguei mais alto, porque eu tinha falado 10, né? Sim. Eu falei 10 ou 5? Não, você falou 10% que seria 5 mil reais. 10%, eu joguei até para mais, né? Mas em média, o que eu observo que rende no intermediário é 5%. De 5 a 10. Depende de quanto que você vai investir e depende do risco que você vai correr. Mas de risco mesmo, não. Tá bom. E vamos colocar certo. Por isso eu falo 10. Agora, se você fosse Shimano, se você fosse a pessoa que está vendendo, o que você colocou? Você fosse o Shimano. Tem alguém que vai te dar 50 mil reais. Você tem 50 mil reais que vai chegar para você se o cara for Seroveno falecer. Mas se Seroveno falecer, você, se você vier a falecer antes, né? Então aí você não vai receber, o Shimano não vai receber nada. Então tudo bem. Aí você, então você venderia, fala, olha, se o Reuveno falecer, se o Reuveno falecer antes, eu devo receber 50 mil reais. Você venderia isso daqui por 25 mil reais? Por quando você venderia numa situação dessas? Ou seja, agora você é o vendedor. Eu te coloquei como comprador. Faz diferença você como comprador ou você como vendedor? Não, ou seja... Não. Ou seja, como não, vendedor... porque a lógica para mim é a mesma. Certo, então, quer dizer, como vendedor, na verdade, enfim, mesmo que vão te dar 25 mil reais agora, e aí, mas você pode ou acabar perdendo 25 mil ou acabar ganhando, enfim. Não é a mesma, porque se eu pensar diferente, se eu falar diferente, é como se eu quisesse tirar proveito do outro que vai... Mas a minha lógica é essa, né? A minha lógica e mesmo na venda... Tá bom. Na venda de risco, né? Mesmo você sendo Shimano, mas na venda mas aí é o contrário, você vai estar recebendo agora para talvez no futuro estar perdendo. Enfim, acabou perdendo, enfim, esses 25 mil reais que você deveria receber. Mas aí mas a diferença é que se eu perder, na hipótese de eu perder, eu tô morto já, não vou sentir falta. Não. Não é? Você tá vivo? Não, claro que não. Não, é porque quando morrer, né, ele vai morrer e você deveria receber 50 mil reais. E agora que os 50 mil reais vai para ele. Porque ele te pagou 25 mil reais 10 anos atrás. Tá. Não, aí muda. Então, aí você venderia por 25 mil, isso. Mesmo que você sabe que você vai poder perder 25 mil reais. Isso, sim, aí sim. Tá bom. Não, tudo bem. Aí tem que, enfim, é claro que cada cara, enfim, tudo bem. Mas aí, porque aí tem que colocar uma situação, enfim, que talvez você estava devendo, na verdade, 25 mil reais. Quer dizer, você tinha emprestado para ele 25 mil reais. Então, enfim, aqui cada situação quer dizer o quanto você... Que aqui nessa situação você não vai ser... O Shimano não vai perder nada. Ele vai só deixar de ganhar 25 mil. Agora, no caso que o cara está comprando, ele vai perder 25 mil se ele perder. Se o cara vier falecer antes, ele vai acabar perdendo. Então, tá bom, obviamente que são situações, enfim, diferentes. O quanto uma pessoa ela está disposta a arriscar. Uma coisa é você perder dinheiro, outra coisa é você deixar de ganhar. O Shimano vai estar só deixando de ganhar. O comprador vai estar literalmente perdendo 25 mil caso ele acabar perdendo. Mas assim, a pergunta é o valor de mercado. Quantas pessoas apostam? Quanto é o valor que uma pessoa comum aposta para num caso de dúvida? Quanto você apostaria? Eu, na verdade, realmente não sou um cara aqui que gosto de risco, né? Na verdade, não sou um apostador. Mas eu conheço gente, enfim, eu conheço gente que gosta de apostar. Enfim, que são apostadores. Até num jogo de futebol, esse é o caso clássico do jogo de futebol, né? Enfim, o cara aposta num jogo ou qualquer coisa, que o cara aposta que é dúvida, 50%, e eu tô comprando o passe dele. Então, o quanto eu vou pagar no passe que essa pessoa ela tem, né? Quanto vale esse... Sim. Então, ela tem uma situação que ela pode... A mulher tem uma situação que a Kutubá é 50 mil reais. O quanto você pagaria para a mulher? Ela tem uma Kutubá, que é um direito, um passe, que ela tem de receber 50 mil reais se o marido dela vier a divorciá-la ou vier a
ou vier a divorciar ou vier a falecer. Aí o que eu faço? O que o terceiro faz? Eu falo para a mulher, me dá a tua ketubá, vou te pagar, vale 50 mil? Vou te dar 25 mil reais. E caso ele vier a falecer, eu vou dar a tua ketubá, eu vou dar o valor da tua ketubá. E se você vier a falecer, obviamente que não vou herdar nada, né? Porque, obviamente, eu estou comprando dela e não dele. O valor dela. Eu não tenho como comprar o passe dele. Eu poderia também fazer isso. E ela já recebe os 25 dela, né? Exatamente. É um adiantamento, né, para ela. Mas se o marido vier a falecer, ela vai perder 5, ela não vai receber os outros 25. Sim. Ela aí vai para mim. Eu estou comprando o passe dela. Sim. Mas obviamente que se ela viesse a falecer antes, aí é o marido que vai herdar e ela pelo menos usufruiu dos 25. Porque ela, obviamente, aí nesse caso o correto, ela vai ser ganhando pelo menos, ou ela vai ser ganhando 25 mil, ou no caso dela falecer antes, ela vai falar, enfim, já faleci. Né? No caso dela falecer, aí realmente ela vai estar numa situação de, se o marido vier a falecer, ela vai perder 25, e se ela vier a falecer antes, pelo menos ela conseguiu usufruir 25. Então a pergunta é o quanto uma pessoa ela pagaria. Nesse caso, acho que 25 tá bom, né? Mas qual a diferença desse caso para outro caso? Mesma coisa. O caso é igual. O caso é igual. A mulher tem o direito de que exatamente o mesmo caso, só que eu mudei, enfim. O marido é uma lei. O marido é um dinheiro que se ele vier a falecer, a mulher vai receber 50 mil reais, a mulher vai falecer, a mulher vai receber 50 mil. Que nem esse caso que eu trouxe. Uma pessoa tem um dinheiro, uma pessoa deu 50 mil reais para você, se você falecer, esse dinheiro vai para o outro, não vai para os seus filhos. Mesma coisa. A pergunta é quanto o terceiro estaria disposto, o valor de mercado estaria disposto a pagar para comprar essa dívida, essa dúvida de dívida, né, vamos chamar assim, essa dívida que está na dúvida para receber, enfim, quanto uma pessoa estaria disposta a comprar esse passe dela. O negócio, se 50 mil, se eu desse 10%, ela ia querer, né, 10%. Sem dúvida, sem dúvida. Por isso que eu te coloquei no Shimon também. Por isso que eu não te coloquei só na situação do comprador. Coloquei também você na situação do vendedor. Porque ela também pode falar, enfim, não vou querer vender 50 mil reais que eu tenho, caso, enfim, ele vier a me divorciar ou vier a falecer por 5 mil de agora. Sim. Então, obviamente que o lado dela também, enfim, vai influenciar no valor. Sim. Mas, enfim, vamos falar que ela está... Vamos dizer que ela está precisando. Não, ou na verdade o valor de mercado, enfim, eu não sei se dá... Acho que a gente, aqui no Brasil não consegue ter algum valor de mercado, enfim, o quanto o valor de mercado, o quanto se pagaria para... É que aí vai depender muito da pessoa, mas numa situação de 50%, quanto alguém aposta? De como assim? Desculpa. Não, uma situação que ele 50% vai ganhar, 50% vai perder. Pode ser que realmente, eu acho que assim, acho que já é demais 50%. Talvez ele realmente não vai falar, então eu só vou pagar 10%. Para 50% eu só pago 10%. Eu não sei também. Não sei, eu tô tentando imaginar. Não, tudo bem, então é isso. Mas pelo menos é isso, essa é a ideia. O quanto o valor de mercado paga para você ganhar um dinheiro, dúvida, 50% vai ganhar, 50% vai perder. Quanto você paga para receber esse dinheiro? 10% do valor, 20% do valor, 50% do valor. O quanto se paga é o que os Edim vão ter que pagar. Porque é isso que eles queriam fazer com que ela perdesse. Enfim, com que ele perdesse. Porque a gente consegue calcular agora o que? O valor que na realidade o valor da ketubá. Qual o valor da ketubá? A ketubá, eu vou falar que a ketubá tem um valor de 50 mil reais. Mas estariam dispostos a pagar 20 mil reais pela ketubá. Um outro cara pagaria 20 mil. Então, quer dizer, o cara vai pagar 20 mil, 40%. O cara paga 40% do valor da ketubá para caso de dúvida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor da ketubá, vou diminuir esses 40%, no caso, eu vou pegar 50 mil, diminuir os 20 mil, e os testemunhas vão ter que pagar 30 mil reais para o cara. Porque a gente vai calcular dessa maneira o valor da ketubá verdadeiro. Entendi. O valor da ketubá verdadeiro seria não o valor inteiro, mas sim o valor inteiro diminuído, né, tirando o valor que eles pagariam. Que é o valor de mercado que dava para vender. Entendi. Dava para vender a ketubá.
Porque aí, em outras palavras, na realidade, o que eu estou fazendo é literalmente fazendo o quanto essa ketubá ela vale agora. Uhum. Ela vale 50 mil só no futuro. Ela vale 50 mil só no futuro, para saber quanto ela vale agora. Então, e como eu calculo o valor que vale agora? Através de pegando esse valor de mercado, mas não é o valor do mercado, não é o valor que você pagaria para a mulher. É o valor, é o valor total diminuído por esse valor. Então seria 50 mil diminuído por... Esse é o valor de mercado, esse é o valor que a ketubá ela tem, na prática, né? E aí o cara vai pagar então somente... eles vão pagar a diferença, que seria 30 mil reais. Se é 40% que paga, 40%. E o que o Gemara fala? Omdin, Kamadam, a gente vê quanto uma pessoa está disposta a pagar por essa ketubá. Que se ela ficar viúva, se ele morrer ou se ela for divorciada, quem vai receber o dinheiro? O cara que comprou, o comprador. E se ela morrer antes, quem vai herdar o dinheiro? O marido. É uma situação de dúvida. O cara está comprando um dinheiro que se ela morrer, se ele morrer, se ela ficar viúva ou se ele divorciá-la, ele vai receber o dinheiro. E se ela morrer antes, o marido vai receber, ele vai perder. Quando uma pessoa está disposta para se colocar numa situação dessa. Então, uma aula meio que de aposta, que é Gemara. Ficou claro? É uma Gemara interessante, sim. Sim. Agora o próximo caso, e praticamente a ideia é igual, mas lá ela era certeza. Então, a gente vai ter que fazer um cálculo, mas lá era certeza. Qual seria o mas caso? Mas hoje em dia tem o valor da ketubá estabelecido? Na verdade, legal. Eu, na verdade, não sei. Não, eu tinha que... Enfim, eu deveria... Não, é só dúvida, é só curiosidade. Assim, uma taimané, na verdade, hoje em dia seria um valor um pouco baixo, né? Eu posso pesquisar, na verdade, exatamente o valor. Enfim, eu já deveria saber, eu já pesquisei, enfim, é uma pergunta realmente muito clássica, né? Eu já pesquisei, enfim, infelizmente eu deveria estar sabendo. Mas eu, na verdade, falei 35 mil porque eu já vi uma ketubá de 35 mil. Acho que assim, o valor comum era menos ainda. Acho que assim, seria 8 mil reais, eu acho. Aí a pessoa pode acrescentar de acordo com... Agora o dólar mudou, eu não sei. Então, tem a ver, na verdade, um pouquinho com isso, na verdade. O valor talvez ainda seria mais baixo, de acordo com, sei lá, $300, de acordo com o mané, né? Porque tem uma questão também da época um pouquinho. Antigamente, enfim, o dinheiro era... Acho que hoje, se a gente fosse calcular exatamente, eu acredito que ia dar um valor pequeno. Entendi. Mas tudo bem, vamos depois... Porque eu pensei, se a pessoa fugiu, essa que sempre foi a minha dúvida, se a pessoa fugiu de Israel para ir para os Estados Unidos e ficou lá escondido, né, chantageando a esposa lá em Israel. Mas aí, sim, mas aí porque tem ketubot que também são muito caras, tem ketubot que são, enfim, 70 mil, o cara pode colocar quando ele quiser, se o cara ele coloca, enfim, ele pode acrescentar. Muitas vezes a pessoa acrescenta. Aí a gente fala na ketubá esse valor e acrescentado por ele acrescentou da sua parte, enfim. Entendi. Mais 35 mil, mais 200 mil. Então mas em média, o normal... Eu não sei, na verdade, eu não sei. Normal, vamos dizer que é 35. Tá bom, eu vou pesquisar, certo, tá bom. Mas assim, eu acho que é o seguinte também, nem sempre é uma questão de dinheiro. Às vezes é uma questão de que o cara não quer que ela se case com outro. Sim. O cara não quer, como não tem no Brasil, que o cara não aceita o divórcio, não aceita a separação. Ela está pedindo a separação, ele não aceita, ele não aguenta, ele fala, vou de birra, né? De birra não vou divorciar. Sim. Então nem sempre é uma questão de dinheiro. Pede 200 mil. Às vezes, então, aí sim, às vezes é o contrário. Não que o cara, na verdade, tem direito, o cara não quer se separar dela. Aí o cara que vai cobrar o dinheiro para dar o divórcio. Enfim, então, mas pode se envolver o dinheiro, realmente é... Mas assim, também, se quando envolve dinheiro, às vezes é um pouco até mais fácil. Por quê? Não sempre, mas assim, às vezes também tem gente que é tão pesado isso daqui, né? Deixar uma mulher sem poder casar, que simplesmente alguém também ajuda, na realidade. Eu acho que, enfim, teriam pessoas que estarem dispostas, se fosse só questão do dinheiro. Às vezes não é questão do dinheiro, às vezes é questão que o cara não quer. Então, nesse caso aí, ela provou que ele estava chantageando, que ela estava pagando para ele, que ela estava pagando, ele estava chantageando para receber, para não dar, e doar para ela. E aí ela levou para o rabino, porque os rabinos não queriam aceitar.
E aí, quando eles viram, e ela provou mesmo que para todos os rabinos que ele estava Sim. fazendo, eles entraram em contato com a sinagoga nos Estados Unidos e falaram, olha, ele está fazendo isso. Falaram, olha, se você não der, a gente vai você não vem mais aqui, a gente vai Excomungaram. isso aí. Nidui. Aí ele deu. Ele deu? Deu. É porque ele já estava recebendo já 3 anos dela. Ela já estava pagando em chantagem. Então, assim, eu acho que ele, na verdade, ele saiu barato para ele. Não, esse é um caso que... Sim. Então, em geral, tenta fazer Nidui, tenta fazer Herem. Aí, se o Bedin for um pouco mais estruturado, enfim, obviamente que tudo em silêncio, mas aí até dá para pegar, se o cara realmente não quiser dar mesmo assim, você meio que tem que agir um pouco pela ignorância, né? Partir para a ignorância. Enfim, aí o Bedin teria esse direito de partir para a ignorância nessas situações. Ele... Sim. Mas, obviamente, que, enfim, aí vai mexer com a lei dos Estados Unidos, enfim, que não pode, né? Não pode mais. Para lei judaica, até você poder ameaçá-lo, obviamente não pode. Pode bater nele, né? Não pode matá-lo, mas bater, enfim, você pode chegar até ele falar, eu quero. Não, mas foi só ameaçar que ele ia excomungar, que ele deu na hora. Tá bom, então, tá bom, mas foi um caso mais fácil. E não pagou mais nada, porque ele já tinha pago. Ele não pediu nada, na verdade, mais nada pra ela. Não pediu mais nada, não precisa pagar nada, tá aqui e tal. E aí acabou. Eles já estavam separados, na verdade, há muito tempo. Eu já tinha eu tava 4 anos, acho que, separado. Né? Tem um Maimônides muito bonito, muito curioso e interessante sobre essa ideia do divórcio forçado, né? Você forçar a pessoa em ela dar o divórcio. Porque a gente precisa do consentimento do homem para divorciá-la. Não tem como, ele tem que ir lá e dar. Depende dele, biblicamente falando. Pela Torá depende dele. E o que então quer dizer? Por um lado a gente depende dele, por outro lado a gente pode forçar, então a gente não tem como a gente, né, outra maneira, mas por outro lado a gente pode forçá-lo a que ele dê o divórcio. Mas quer dizer, vai ser forçado. A gente vai lá dar uma chicotada, o que for, e até o cara falar, então, ou enfim, ameaça ele, né, que for. Até o cara falar, eu quero, Rotseani, tá bom, eu tô dando o divórcio. Estou dando, eu quero dar o divórcio até ele concordar. E é meio uma situação até um pouco inusitada. Por quê? Porque, na verdade, por um lado, a gente precisa do consentimento dele. Por outro lado, nós estamos agora argumentando e falando que a gente pode, basta forçá-lo a falar. Mesmo não precisa ser de coração verdadeiro, por exemplo, não precisa ser que realmente ele tem que só falar, ele tem que só consentir, mesmo que seja forçado. É um consentimento forçado que a gente está obrigando ele a consentir, a concordar com o divórcio, já é suficiente. E é uma situação, mas por quê? Se você precisa dele, que ele concorde, então o que adianta forçá-lo? Forçar, na verdade, não é ele, está meio que está sendo forçado. Então, na realidade, a pergunta seria como adianta forçar uma pessoa se a gente precisa realmente do consentimento dele? O consentimento, a princípio, significaria algo que ele quer de verdade. Então, forçar, a princípio, não seria válido. E por que, então, sim é válido? Entendeu a pergunta? Assim? Porque é válido forçar ele se, a princípio, a gente precisaria que fosse da escolha dele, que fosse uma coisa que ele quer. Será que tem a ver com ele tá em erro, não? Oi? Desculpa. Maimônides fala uma coisa muito profunda e muito até perigosa, por assim dizer. Perigosa no sentido que a pessoa, existe aquilo que ela sente, os sentimentos, vamos falar assim, mais revelados e mais superficiais. E existem os sentimentos que são mais profundos e essenciais, que estão mais na essência, que estão mais conectados com a alma. Os sentimentos que nós vivemos, em geral, né, no nosso dia a dia, são sentimentos superficiais. São sentimentos que, eu vou chamar eles de sentimentos que são externos. Não são sentimentos profundos e verdadeiros. Não são aqueles que estão enraizados na nossa alma. Sim.
E por isso, quando na realidade o cara está falando não quero dar o gueto, não quero dar o divórcio, Ele está falando esse não é o sentimento verdadeiro dele. Não é ele realmente que está falando isso. Sim, faz sentido. E na verdade, dentro dele, ele sim quer cumprir a lei. Existe uma lei rabínica, uma lei bíblica, uma lei rabínica, mas que a pessoa ela tem que dar o divórcio. No caso, quando a gente, né, existe uma lei que nos diz que quando uma pessoa ela casa de acordo com as leis de Moshe, de acordo com as leis do povo judeu, de acordo com as leis dos rabinos, a daita de Rabanan, significa ela está casando, mas de acordo com a consciência dos nossos sábios, quer dizer, ela está casando de acordo com aquilo que reflete os princípios e valores dos nossos sábios e da Torá. Então, na realidade, dentro dela, ela sim quer, na verdade, cumprir, enfim, as leis e princípios e valores, que quando se dá numa situação dessa, você tem a obrigação de dar o gueto. Só que o sentimento superficial dele é que ele não quer dar o gueto. Ele tem alguma coisa, como a gente fez, isso se chama na Gemara muitas vezes, né? Seor shebaissá. Tem uma dificuldade uma negação, uma resistência. Uma negação, uma resistência que impede ele. Sabe aquele sentimento que a gente quer fazer algo, mas confunde a nossa cabeça e faz com que a gente acaba sentindo ao contrário. A gente sabe que não é aquilo que a gente quer, já que a gente sabe tudo o que está por trás desse sentimento, que não que a gente, enfim, já entende, temos um entendimento maior sobre as coisas, enfim, sobre alguma coisa específica, e mesmo assim a gente acaba sendo levado pelo Yetzer Hará a fazer uma ação específica. Sim, faz sentido. Mas por que isso acontece? Porque existe esse impedimento, essa negação, essa resistência, que ela faz com que a gente, que é o ego, na verdade, né? Sem dúvida, Seor Shebaissá, o fermento, que é o Hametz do Pesach, que faz com que a gente mesmo que a gente está praticamente percebendo que a gente deve fazer isso eu só estou trazendo para a gente conseguir entender um pouco mais esse conflito que existe entre o nosso sentimento